Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós continuamos com nossas aulas de metodologia científica. Estamos passando agora para a segunda etapa. A primeira etapa foi encerrada, mas ainda falta nota. Então, aqueles alunas que não entregaram todos os trabalhos ainda têm a opção de entregar como atividade final dentro da plataforma Moodle. Nessa segunda etapa, a única diferença é que vocês vão ter um prazo estipulado para a entrega da atividade inicial. A primeira atividade inicial, ela vai ter 15 dias para ser entregue, até porque a semana que vem é feriado, dia 1º de maio, e a partir daí, vocês vão ter até o final do bimestre, quando vai ser colocado uma data para a entrega da versão final. Vocês devem lembrar que no primeiro momento nós não escrevemos muito, vocês até fizeram algumas produções. Agora, nesse segundo momento, nós vamos focar muito mais na produção científica. Então, vocês vão aqui efetivamente escrever cada vez mais. Então, nós vamos começar escrevendo aos poucos, até vocês construírem um texto científico. Vocês devem lembrar que nas aulas anteriores nós fomos fazendo uma construção gradativa. Então, nós começamos com pesquisa, começamos com algumas reflexões, com algumas análises e chegamos à produção do texto do ponto de vista de citações. Lembra que você produzir um texto formatado corretamente é importante, porque isso mostra que você tem domínio científico e mostra que o teu trabalho não é plágio de um trabalho anterior. Então, nesse sentido, eu posso relembrar que nós já falamos sobre a evolução do conhecimento e tenho que lembrar que o conhecimento humano, ele cresce de forma exponencial. Ou seja, quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou falar sobre alguma coisa, por mais que eu queira, eu não consigo ter domínio de tudo que existe sobre uma determinada área de conhecimento. Infelizmente, hoje não é mais possível que uma pessoa seja totalmente, não é segura, totalmente atualizada dentro de uma determinada área de conhecimento. Isso não significa que isso é algo ruim. Não é porque uma pessoa ela não domina totalmente 100% uma área de conhecimento que ela é fraca nessa área de conhecimento. Ela pode ter muitos conhecimentos suficientes para produzir um trabalho científico, mesmo não tendo daquilo que nós chamamos de estado da arte. Bem, nós já passamos por algumas reflexões onde a gente já viu que a ciência ela não é senso comum, ela não é ideologia, não é teologia nem filosofia, mas ela procura ser neutra e objetiva. No entanto, como eu sou o cientista, você é o cientista, e nós como seres humanos temos as nossas concepções, nossas ideologias, por mais que eu queira que a ciência seja neutra e objetiva, ela nunca vai ser totalmente neutra, nem vai ser totalmente objetiva. Agora, o importante é que a ciência faz com que eu veja o mundo de uma forma menos simplista. Então, a gente poderia usar como exemplo a questão do Zika vírus. Então, você deve estar ouvindo muita gente falando coisas que não são científicas a respeito do vírus. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas dizendo que determinados alimentos fazem com que o Zika vírus não se desenvolva, sem que haja base científica nenhuma. Então, esse olhar para o mundo de uma forma empírica pode gerar erros bastante importantes. Por isso que eu tenho que tentar olhar para o mundo de uma forma mais científica. Nós vamos dar uma olhada agora num pequeno vídeo e logo em seguida nós voltamos a discutir. Esse é um vídeo que tem a ver com o conhecimento filosófico, mas é super importante para o entendimento da nossa aula. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede.
Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Muitos de vocês deveriam conhecer, talvez não o vídeo, mas a ideia do vídeo, o mito da caverna de Platão. Nesse mito, nesse vídeo, nós vemos que muitas vezes o que eu vejo não é o real do mundo. Então, quando eu estou falando, por exemplo, naquele conhecimento empírico, muitas vezes o que eu vejo não é um mundo real, mas sombras desse mundo. Então, o que a ciência faz? A ciência permite com que eu deixe de lado a caverna. Então, veja que as pessoas estão presas, não conseguem deixar de ver o mundo, a não ser por essa sombra. Quando eu saio dessa caverna, quando eu vou para a luz, o que acontece comigo? Eu consigo ver o mundo de uma forma diferente. Eu passo a ter uma visão de mundo, eu não digo mais correta, mas eu consigo ver um mundo de uma forma muito mais cientificamente comprovado do que se eu estivesse vendo esse mundo a partir das sombras. Então, quando eu estou olhando um mundo somente pelas sombras, eu vou acabar tendo um conhecimento muito mais empírico, religioso e filosófico. Empírico, como nós já falamos, é aquele que vem da minha observação. O filosófico, sobre aquelas reflexões que são mais subjetivas. E mesmo o religioso. Eu não posso esquecer, quando eu falo em religião, que a fé religiosa ela não é única. Existem diversas religiões e diversas fés. Então, um budista e um católico pensam no mundo de formas diferentes. Agora, o pensamento científico, ele tenta, na verdade, criar um pensamento lógico, um pensamento crítico, onde todos vejam o mundo da mesma forma. Então, se eu digo que um alimento ele melhora condições de uma pessoa com coronavírus, isso pode ser empírico, isso pode ser até religioso, de repente filosófico, mas não é científico. Agora, quando eu utilizo de um método para pesquisar se um determinado alimento é ou não eficiente, aí sim esse conhecimento passa a ser científico. Científico, então, porque ele vai estar utilizando do que nós vamos chamar de método científico. Vamos dar uma pequena pausa para vocês lerem uma historinha da Turma da Mônica, Dudu e Franjinha, né? O método científico. Bem, já deu tempo para essa pequena pausa e nós voltamos agora, então, a pensar nesse método científico. Para pensar nesse método científico, eu tenho que lembrar que nessa pequena história que vocês leram agora, o que aconteceu? O Dudu, ele tinha uma dúvida. Então, foram criadas formas para que essa dúvida fosse sanada. Então, foi criada uma pergunta, essa pergunta passou por um processo de experimentação e se chegou a uma resposta. Tudo bem que a resposta dele foi uma piadinha no final, mas o importante é que houve todo um processo. Então, o conhecimento científico, ele sempre vai ter um processo. Eu tenho que observar algo e tenho que buscar, a partir desse algo, uma determinada resposta. A gente já vai discutir um pouquinho melhor sobre isso, mas para discutir essa questão, eu quero fazer um pequeno experimento com vocês.
Bem, peguei aqui duas fitas, elas estão com dois tamanhos diferentes, na verdade o mesmo comprimento, mas largura diferente, mas a largura não vai ser importante pra gente. Eu vou pegar uma caneta, eu vou pegar até essa mais grossa pro início, e eu vou fazer o seguinte. Olha, eu passei uma caneta azul de um lado. Bem, agora eu vou pegar uma caneta vermelha e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então veja, um lado azul e outro lado vermelho. Então parece que é óbvio que essa fita ela tem dois lados. Um lado que está pintado de azul e um lado que está pintado de vermelho. Eu vou pegar essa mesma fita agora, aquela que eu não pintei, vou passar um pouco de cola, vou dobrar a fita e vou colar a fita. Então veja, aquela fita, nós tínhamos acabado de falar que ela tem dois lados. Então o que eu fiz com essa fita de dois lados foi dobrar. Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar passando a caneta azul de um lado. Então eu estou passando a caneta azul de um lado, passando a caneta azul de um lado, continuo passando a caneta azul de um lado, vou indo, vou continuando, Opa, o que aconteceu? Eu acabei de chegar no início da tinta azul. Mas espera aí, se eu passei azul de um lado e vermelho do outro, e aqui eu só consegui passar o azul, isso significa o quê? Que essa fita tem um lado, ou significa que essa fita tem dois lados? Essa fita se chama fita de Moebius. É até interessante dar uma pesquisada sobre ela. É uma fita que tem muita gente falando sobre ela porque ela faz uma reflexão interessante. Então essa reflexão é exatamente essa. Será que essa fita tem um lado ou ela tem dois lados? Veja, as formigas estão caminhando de tal forma que elas conseguem caminhar e voltar no mesmo lugar. Isso dá a impressão para nós que ela tem apenas um lado. Então fica a pergunta, essa fita tem um ou tem dois lados? Esse é um princípio bastante interessante chamado fita de Moebius. Então, toda essa história, a forma com que eu vejo a fita, a forma com que eu vi o mundo na caverna, a forma com que eu vi o mundo na historinha em quadrinho, nos mostra o que a gente tem falado, que eu preciso olhar para esse mundo, e como nós estamos falando de ciência, eu preciso olhar para esse mundo a partir de uma visão científica. Por isso, eu preciso do método científico. E o método científico é aquele que vai partir de ideias de observação, vai nos levar a problemas, dados, hipóteses, experiências, observação, e o mais importante, vai nos levar a novos problemas. O método científico, talvez uma das coisas mais importantes é que ele faz isso pra gente. O método científico não nos dá certezas. O método científico faz com que nós tenhamos cada vez mais dúvidas. Então vamos dar uma olhada um pouquinho sobre o método científico. Então vamos começar com uma observação. A maioria dos alunos e alunas respondeu uma prova de biodireito que uma mulher vítima de violência sexual para solicitar o aborto precisa do boletim de ocorrência. Então isso foi algo que eu, como professor de bioética e biodireito aqui na faculdade, eu dou essa disciplina no 4º ano, nós nos vemos daqui a algum tempo lá. No caso, para vocês, se não me engano, vai ser no 8º período, não tem o 8º semestre, né? Então, o que eu observei? Os alunos, eles sempre que eu conversava com eles sobre aborto, eles diziam, se a mulher teve uma violência sexual, se ela teve estupro, ela vai ter que ter um boletim de ocorrência e vai ter que ter uma autorização judicial para fazer o aborto. Então, como eu observei isso, eu fiz uma pergunta. Somente acadêmicos ou profissionais do direito cometem o mesmo erro? Opa, por que erro? Porque não é necessário o boletim de ocorrência para que ocorra o aborto no caso de estupro. Claro, existe uma série de fatores que precisam ser seguidas, mas não é necessário o boletim de ocorrência, nem é necessário uma autorização judicial. Então eu me perguntei,
somente acadêmicos têm esse erro ou profissionais de direito também cometem o erro? Então, veja, eu já tenho uma observação, tenho uma pergunta e posso criar uma hipótese a partir disso. Acadêmicos e profissionais de direito apresentam uma visão errada de como o aborto legal é realizado. Veja, quando eu tenho uma hipótese, a hipótese ela tem que ser positiva, mas ela pode ser negativa. Então, aqui eu estou dizendo, acadêmicos e profissionais apresentam uma visão errada. Mas eu também tenho, se eu tenho essa hipótese, a minha segunda hipótese seria, acadêmicos e profissionais apresentam uma visão correta. Ou seja, toda hipótese, eu vou dizer que algo acontece, mas eu também vou dizer que não acontece. Lembra da vacina? A hipótese é que ela funciona, e que a hipótese 1 e a hipótese 0 é que ela não funciona. Bem, eu vou ter que experimentar, então eu vou ter que ver se realmente isso acontece. Então, o que é que eu fiz? Eu apliquei um questionário via Moodle para os alunos. E o que eu perguntei nesse questionário? Justamente sobre a necessidade do boletim de ocorrência e questões judiciais para o aborto. E eu obtive, então, uma série de dados que eu pude analisar. Então, eu peguei esses dados todos, transformei isso em gráfico e analisei. E que conclusão eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi que os acadêmicos, eles tinham dificuldade em responder a questão do aborto de forma correta. Então, essa minha conclusão, ou ela vai corroborar, quer dizer, ela vai dizer que a minha hipótese está correta, ou ela vai contradizer a minha hipótese. Então, vamos lá na minha hipótese. Acadêmicos e profissionais de direito apresentam uma visão errada de como o aborto legal é realizado. Então, o que eu observei aqui? O que eu fiz corroborou ou contradiz a minha hipótese? No primeiro momento, você pode dizer que está corroborando. No entanto, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu perguntei lá no início, na minha hipótese, eu falei que tanto profissionais quanto acadêmicos cometeriam esse erro. E eu só pesquisei acadêmicos. Então, ele corrobora com a parte dos acadêmicos, mas eu não corroboro com a parte dos profissionais. O que eu teria que fazer agora? Repetir esse mesmo experimento com profissionais. E se os profissionais tiverem a mesma resposta, aí a minha hipótese está correta. Se acadêmicos, ele corrobora e, no caso, profissionais não, minha hipótese estaria errada, mesmo que um grupo esteja dentro daquilo que eu me propus como pesquisa, como hipótese de pesquisa. Então, veja, quando eu tenho uma resposta religiosa, a resposta religiosa ela pode ser, às vezes, muito simplista, porque ela vai me dizer tal coisa e eu vou acabar tendo que acreditar naquilo. A ciência, diferente da religião, ela não se baseia em dogma. Então, a resposta religiosa, ela não permite que você diga que ela está errada. Enquanto que a resposta científica, ela abre a possibilidade de novas respostas. E a cada nova resposta, eu abro a possibilidade de outras novas respostas. Então, se eu digo que profissionais do direito e acadêmicos cometem os mesmos erros, eu posso me perguntar, por quê? E aí eu abri uma nova pergunta e vou ter que buscar uma nova resposta. Se somente acadêmicos, mas profissionais não, por quê? Vou ter que buscar uma nova resposta. Abro pergunta e procuro uma resposta. Então, o mundo da ciência, ele é dessa forma. Cada vez que eu tenho uma resposta, eu crio novas perguntas. E isso corrobora com aquela ideia inicial de que o conhecimento ele é exponencial. Porque cada vez que eu crio um novo conhecimento, a partir desse novo conhecimento, torna-se necessário criar novos e novos e novos conhecimentos. Bem, para saber um pouquinho mais sobre isso, é interessante vocês fazerem a leitura do livro Fundamentos de Metodologia, o capítulo 4. Eu estou deixando ele disponível aqui no material para vocês. É um livro de fácil leitura, ele tem na biblioteca também, caso quando nós voltarmos, vocês preferirem fazer a leitura do material impresso, mas ele está disponível aqui para vocês. Bem, então, pensando nessa ideia toda, vocês vão ter que escrever para mim o início de um pequeno trabalho científico. Então, eu preciso para isso de um tema. O tema ele pode surgir da observação da vida profissional. Então, você trabalha, de repente, com um advogado e ouve ele falando alguma coisa, você está lendo sobre um caso, você pode ter lido, procurado uma universidade que tem programa de pesquisa, você pode ter falado com um especialista de uma determinada área, você pode ter visto
lido sobre o que já foi realizado, você já pode ter estudado artigos e livros. Então, o tema, ele pode surgir de qualquer lugar. Você pode, de repente, estar assistindo televisão, algo que não tem nada a ver com direito, BBB, sei lá, novela, um comercial, em qualquer lugar, de repente você para e cria uma pergunta, ou e cria um tema. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um tema, aborto. O tema ele é uma coisa muito abrangente, porque quando eu falo aborto, eu posso pensar no aborto do ponto de vista da biologia, do direito, da ciência, da religião. Então, quando eu falo assim, meu tema é aborto, o meu tema é direito penal, meu tema é direito do trabalho, isso não me diz nada. Se você fala que o teu tema vai ser direito do trabalho, eu só sei que tem a ver com direito do trabalho, mas eu não sei o que você vai pesquisar. Então você tem que pensar primeiro no tema. Eu gosto muito de tal área. Eu coloquei como aborto porque foi o tema que eu usei lá atrás como exemplo. Então, vejam, os temas, eles são bastante amplos. Ó, direito e economia. Tem pouca gente falando hoje sobre o direito e economia, só que veja que nós estamos passando por um momento econômico bastante interessante. Toda essa problemática do vírus. Políticas públicas também tem tudo a ver com a questão de vírus. Políticas públicas relacionadas à saúde, principalmente. Tecnologias no direito. Feminismo. Saúde pública. Direitos humanos. Discriminação. Estudo de caso e estado da arte. Estado da arte é você tentar encontrar tudo que existe em um determinado tema. Então a tua pergunta não é uma pergunta para responder um problema em si. A tua pergunta é relacionada a você condensar o que existe dentro de um determinado conhecimento. A gente vai falar sobre isso quando a gente for trabalhar com metodologias, métodos de pesquisa, mas é uma área super interessante. Estudo de caso, quando você pega um único caso. Por exemplo, a gente falou de aborto agora, um caso em São Paulo, onde uma mulher conseguiu o direito de abortar, mesmo estando fora daqueles itens propostos pelo Código Penal e pela DPF 54, que seriam aqueles três, né? 2 do penal, o risco de morte para a mãe, o caso de estupro, e a DPF 54, que é o bebê com anencefalia. Aliás, nesse momento, hoje, dia 24, está sendo votado a possibilidade de aborto para microcefalia. Então, se o tema ele é muito amplo, eu vou ter que focar. Então, eu vou delimitar o meu tema. Então, por exemplo, eu tinha falado em aborto. Agora, olha, entendimento de bacharéis e acadêmicos de direito acerca do procedimento para aborto legal. Então, veja, eu estou pegando bacharéis e acadêmicos de direito, ou seja, quem é formado e quem é acadêmico. Eu não estou me preocupando se a pessoa é advogada, porque ela pode, de repente, não ter inscrição na OAB e tudo mais. O importante é que seja bacharel. Se eu colocasse advogados, eu mudaria, já teria delimitado de uma forma diferente. Procedimentos para o aborto legal. Veja que aqui eu vou ter que pensar nos 3 tipos de aborto legal. Se eu colocasse aqui aborto legal em caso de estupro, eu só teria que colocar uma única forma de pesquisa. Então, o que eu entendo nessa minha delimitação? Eu vou pegar acadêmicos de direito, bacharéis de direito e aborto legal. Então, eu delimitei dentro daquela coisa gigantesca que era o aborto, uma pequena parte que é o que eu vou estudar. Aí eu vou ter um problema. O problema, ele normalmente vai estar na forma de uma pergunta. Então, o meu problema é, somente acadêmicos ou profissionais de direito cometem o mesmo erro, que é aquele erro que eu coloquei anteriormente. O erro sobre como são os procedimentos para a realização do aborto. Então, ele é formado na forma de pergunta, deve ser claro e conciso e deve possuir uma solução possível. Quer dizer, a pergunta que eu fiz, somente acadêmicos ou profissionais de direito cometem o mesmo erro, é uma pergunta, é forma clara e concisa e pode ser respondida, então ela tem uma solução possível. Aí eu criei uma hipótese. Acadêmicos e profissionais de direito apresentam uma visão errada de como o aborto legal é realizado. Veja que a minha resposta é muito parecida com a minha própria pergunta. Não tem problema com relação a isso. Eu transformei o que seria a resposta da pergunta em uma hipótese. Bem, eu vou precisar de um título. O título, ele é provisório, ele vai refletir aquilo que eu quero e ele tem que ser preciso e informativo. Então eu coloquei lá, análise do conhecimento de bacharéis e acadêmicos de direito acerca dos procedimentos para o aborto legal. Veja que eu coloquei como título basicamente o mesmo tema, mas não necessariamente precisa ser dessa forma.
Então agora é a tua vez. Eu vou ajudar você a montar essa primeira etapa e você então vai montar e me mandar a primeira etapa do teu projeto, do teu trabalho científico. Então, para isso, nós temos aqui Faculdade de Jaguaraíva, FAT-Bajar, Unidade de Jaguaraíva. Você vai colocar teu nome. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, vamos pegar aqui o exemplo preenchido. No caso aqui, eu coloquei o meu nome, Hélio Fernando de Oliveira Júnior. O título, você vai substituir pelo título do teu trabalho. Análise do conhecimento de bacharéis e acadêmicos de direito acerca dos procedimentos para o aborto legal. Jaguaraíva, 2020. Aí nós vamos para a folha de rosto. Hélio Fernando de Oliveira Júnior, né, que é meu nome, o título, o mesmo título, aquele texto e Jaguaraíva 2020. Veja que aqui tem um sumário. Esse sumário, ele já está colocado aqui para vocês. E é um sumário eletrônico. O que é um sumário eletrônico? Eu fiz assim, olha, toda vez que eu escrevi, eu utilizei essa opção aqui em cima, título. Então, estão vendo? Olha, todos eles estão como título. O que acontece? Como ele está com título, ao final eu consigo, vindo aqui, clico em sumário e automaticamente, ao clicar aqui, o Word cria para mim o sumário. Então eu não preciso ficar fazendo página por página o sumário. Ele fez tudo automático para mim. Então, coloquei aqui uma quebra de seção e venho para baixo. Por que essa quebra de seção é importante? Porque a página está numerada aqui. Então, página 3. E veja que a folha de rosto, ela não tem página e não conta. Essa aqui, que é a capa, não tem número nem conta. A folha de rosto, ela não tem número, mas conta. Então, aqui é número 1, o sumário é número 2, aqui então é número 3. Então, tema e temática. Como eu já expliquei para vocês, aqui ele está em negrito e caixa alta. Deixei 2 espaços e fui para o item 1.1, tema. Então, vamos ver como isso ficou. Tema, aborto. Então, aonde estava esse XXX, eu substituí por aborto. Delimitação do tema, mesma coisa. Pulei um espaço, escrevi delimitação do tema. Como agora é 1.1, já é caixa alta, sem negrito. 1.2, caixa alta, sem negrito. Aqui eu deixei 2 espaços e aqui eu deixo um espaço. Então, eu coloco aqui a delimitação, entendimento de bacharéis. Venho para o problema de pesquisa. Novamente, caixa alta, sem negrito, um espaço e meu texto, somente acadêmicos. Hipótese, se cabível. Porque se o teu problema não tiver uma resposta definida, você pode, de repente, ficar sem hipótese. Então, eu venho aqui. O meu caso tem hipótese. Então, vou até tirar o se cabível daqui, porque ele tem hipótese. Então, aqui eu tenho a hipótese. Aí eu venho para cá. Eu dei uma quebra de página e fui para a página seguinte. Referências, que está em negrito. Estava faltando um negrito. Veja que aqui no modelo não tem referências, porque as referências só vão aparecer se você fez alguma citação. Como o meu trabalho não tem nenhuma citação, obviamente ele não tem também uma referência. Lembra, a referência sempre em caixa alta, negrito e centralizado. E ela não é numerada. Então veja lá, o número 1 está numerado, 1.1, 1.2, 1.4, e quando passa para referência, não numera. Então a tarefa de vocês é o quê? Basicamente, você vai pensar dentro do direito um tema, vai delimitar esse tema, vai elaborar um problema e uma hipótese. Vocês vão colocar isso então nesse arquivo, vão encaminhar, eu vou fazer a leitura, a correção e devolvo para vocês. Bem, uma boa semana para todos. Como combinado anteriormente, dessa vez vocês têm o modelo sem preencher, o modelo preenchido. Semana que vem é feriado. E provavelmente, então, na outra semana, após o feriado, a gente deve fazer uma live para tirar as dúvidas sobre o tema que vocês já vão estar desenvolvendo. Então, boa semana a todos e a todas. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.